Existe uma categoria no futebol brasileiro que é o famoso cagre, né? Que é o jogador que tem momentos de craque, é o jogador que tem momentos de bagre, e no final das contas o torcedor não sabe qual é a relação que ele vai nutrir em relação àquele jogador específico. E acho que dá pra dizer com tranquilidade que a gente tem o nosso cagre, que é o Julimar. O Julimar, eu acho que ele justifica cada uma das críticas. Como eu acho que o Julimar justifica cada um dos elogios. No jogo contra o Galo, um jogo onde tiveram não sei quantos erros individuais bobos, mas foi mais uma participação em gol. É mais uma vez o Julimar entrando no ataque do Atlético, melhorando o ataque do Atlético. Pra mim é muito sintomático que quando o Julimar não tá lá, o ataque do Atlético ele funciona pior. E a gente fica naquela situação, cara, dá vontade de tirar esse cara do time pelos erros técnicos, mas ao mesmo tempo é impossível você tirar esse cara do time porque ele tem uma funcionalidade muito importante. Tanto uma funcionalidade tática, porque é extremamente dedicado em funções ali que o jogo acaba te pedindo, quanto funcionalidade de contribuir tecnicamente também. Contribui tecnicamente de um jeito um pouco difícil de entender, se enrolando com a bola, cometendo erros primários, mas contribui tecnicamente. E eu tava pensando pra fazer esse vídeo, né? Eu fiquei pensando quem são os outros cagres do futebol brasileiro. E me veio um nome que eu particularmente gosto muito no futebol brasileiro, que é do Kevin Serna. O Kevin Serna é o Julimar do Fluminense, né? É um cara que constantemente participa com gols, constantemente participa com assistências, mas ao mesmo tempo a gente vê ali erros primários que o torcedor do Fluminense deve ficar irado. Então, assim, talvez a percepção que a gente tenha do Serna como uma percepção positiva seja uma percepção muito parecida que as outras torcidas têm do Julimar, porque não ficam tão irritadas com os erros e ficam mais, não vou falar impressionados, mas o que eles conseguem fazer de bom, o que o Julimar consegue fazer de bom, acaba chamando mais atenção. Mas hoje eu acho que não tem como você tirar o Julimar do time titular do Atlético, sabe? Eu acho que isso ficou muito claro no jogo contra o Galo, que o Julimar é uma peça que, do jeito dele, em linhas tortas, faz o ataque do Atlético ser um ataque mais presente. O que eu senti do ataque do Atlético no primeiro tempo, e olha que eu nem desgostei da ideia de você ter o Mendonça por dentro, de você ter o Léo Derek, mas o que eu achei era que o Viveiros estava muito sozinho. E não que o Viveiros tenha super participado do jogo no segundo tempo, mas você tinha outro alvo para fazer essa bola chegar no campo de ataque. Algo que, por exemplo, já tinha acontecido no jogo contra o Bragantino. O Viveiros acaba atraindo muito a atenção da defesa adversária, até pelo momento que vive, e o Julimar consegue, tendo um pouquinho mais de presença de área do que, por exemplo, o Mendonça como segundo atacante, o Julimar consegue fazer com que as coisas elas aconteçam quando o time tem outro alvo ali para ser esse cara da finalização, para ser esse cara do arremate ao gol, para ser esse cara de um pouquinho mais de agressividade, sabe? Então, o sentimento que eu tenho em relação ao Julimar é que ele ainda é o melhor parceiro do Viveiros e tem que fazer parte do time. Tem que fazer parte do time. Se a gente sente falta de um pouquinho mais de criatividade, que talvez o Julimar realmente não entregue, talvez a gente precise repensar o meio-campo do Atlético, o Jadson ceder lugar para um Zapelli, o Jadson ceder lugar para um João, porque as últimas falas eram isso, né? O Julimar não cria tanto, mas é uma presença ofensiva muito sentida, às vezes nem quando toca na bola, como foi o jogo contra o Cruzeiro. O jogo contra o Cruzeiro, para mim, foi muito sintomático da gente olhar para o Julimar e falar, putz, mas foi o Julimar que, por exemplo, no segundo gol do Viveiros, é um cara que atrai marcação, é um cara que atrai a atenção de todos ali na área quando ataca a bola. O Julimar nem encosta. Mas tem um movimento ali gerado pelo Julimar, sabe? Tem todo um movimento ali gerado por uma peça que eu considero que traz um pouquinho mais de vida pro nosso ataque. Então, o torcedor ele vai continuar questionando o Julimar, o torcedor vai continuar criticando o Julimar, o torcedor vai continuar pedindo uma peça melhor que o Julimar para fazer essa dupla com o Viveiros, e talvez seja até o do que o Atlético precise mesmo. Mas é muito doido como a gente olha às vezes para outros jogadores e a gente enxerga a grama do vizinho sempre mais pronta do que a nossa. Sabe quantos pontas, segundo os atacantes ali, pô, quem faz essa meia função ali, né, do ponta que vem muito por dentro,
Sabe quantos tem mais participação em gol que o Julimar no Campeonato Brasileiro atual? Nenhum. E o Julimar se torna um dos líderes de participação em gol do Atlético na competição junto com o Viveiros. Em 2024, numa Série A, já tinha sido líder de participações em gol do Atlético. Na Série B de 2025, volta aí a fundamental em vários jogos. Então, assim, a gente tem até uma antítese interessante em relação ao Julimar, né? Que é o Zapelli, que é tecnicamente muito capaz, mas a crítica do torcedor é que o Zapelli ele não consegue decidir. Que o Zapelli não consegue ser esse cara diferente na hora de construir o resultado ali. E o Julimar é exatamente isso. O Julimar é o cara que consegue ser diferente na construção do resultado, mas tecnicamente não é dos melhores. E eu acho que tem muito uma questão da lesão, tá? Eu acho que o Julimar perdeu um pouquinho de agressividade, acho que o Julimar perdeu um pouquinho de arranque, acho que o Julimar perdeu um pouquinho daquela versão de 2024. Mas é um jogador efetivo. Se tem uma boa palavra pra gente definir o Julimar, acaba sendo efetividade. O jogador que vai te entregar o gol, o jogador que vai te entregar a assistência, o jogador que vai te entregar o perigo constante. Tem até um vídeo aqui no canal que eu brinco, né? A lei de Julimar. Que independente do que aconteça, independente do cenário do jogo, você vai ter o Julimar pelo menos criando uma situação perigosa, você vai ter o Julimar pelo menos gerando um lance que leve muito perigo ao algum adversário. E é mais ou menos isso que acontece mesmo. A lei de Julimar, ela é uma... A lei de Julimar, ela é uma baita de uma realidade que a gente tem no futebol do Furacão. Então, assim... Por exemplo, um jogo contra a Chapecoense, é um jogo que a gente vai pegar um time mais fechado, eu não vejo como não ter o Julimar no time. E assim como o Palmeiras, que vai ser um jogo que a gente vai ter mais campo pra correr, eu não vejo não ter o Julimar no time. Ah, Thiago, mas outro dia você falou que preferia ter o Felipe Schick do que o Julimar como titular. O Schick teve a sequência travada, né? O Schick, ele poderia estar apresentando muito mais pra gente, ao ponto da gente questionar a titularidade do Julimar, mas ele acaba sofrendo ali toda a questão da infecção, não sei exatamente o que aconteceu com o Sketch, mas acaba sendo um cenário ali que a gente fica. Acaba sendo um cenário ali que a gente fica meio conturbado com mais uma ausência, porque o elenco do Atlético não pode ficar perdendo o jogador assim. E o Felipe Schick, acho que de certa forma poderia ser um jogador que, crescendo, já estava sendo uma disputa ali ao Julimar, mas poderia ser um jogador que realmente tirasse o Julimar ali do time titular. Seria uma ameaça mais real ao Julimar, mas o Schick se machucou e o Julimar continuou participando de gols. Participa de gol contra o Cruzeiro, participa de gol contra o Bragantino, participa de gol contra o Coritiba, participa de gol contra o Atlético Mineiro. Lembrando, o Atlético já chegou a ser o time que mais perdia grande chance de gol no campeonato. Então a gente tem que valorizar, bicho. Não adianta. A gente tem que valorizar um jogador como o Julimar, que acaba sendo uma peça difícil da gente ter um apoio unânime, mas uma peça que é difícil também não ter no time titular do Furacão.